E essa foi um pouquinho da história, né? E que eu compartilhei hoje aqui com vocês. Teve outros campeonatos em Goiânia. Não ganhei, outras pessoas ganharam. Então eu digo, eu tive muita sorte e eu tive o privilégio de participar desses campeonatos, né? Então, tinha muita gente boa em Goiânia? Tinha. Ah, eu era o melhor? Não, nunca fui o melhor. Mas eu posso dizer, talvez eu tenha tido muitas oportunidades. Como muitas outras pessoas poderiam ter tido essa oportunidade. Muitos outros bons jogadores, como o Dionísio, né? E tudo. O Dionísio, se ele fosse para a final, será que ele teria ganhado? Não sei. O erro do Dionísio na semifinal foi ter ficado parado lá matando os fantasminhas, mas mesmo assim, a estratégia dele não era ruim. O Goiânia teve vários campeonatinhos, né? Teve primeiro esse que realmente eu não sei dar muitos detalhes dele, que foi esse que o Márcio ganhou, que foi um campeonato de Nintendo, lá assim, na videogamia, ficava na Praça Cívica, ali assim. Foi o primeiro campeonato que aconteceu em Goiânia, né? O segundo campeonato foi esse da videogamia, que foi o de Sonic, que o prêmio era um Super Famicom, que o meu irmão ganhou, eu fiquei em segundo lugar. Depois veio esse campeonato goiano, no Shopping Bougainville, em Goiânia, né? Onde se juntaram várias locadoras. Esse eu ganhei ele, fui campeão goiano, né? Nele. Depois teve vários outros campeonatos ali, de várias outras locadoras. A Games Club mesmo fez um campeonato. Eu me lembro, teve um campeonato lá de Axelay, quem zerava mais rápido. Arms installation is complete. Good luck. Eu participei também, mas eu não ganhei ele. Aliás, ganhei. Rapaz, eu ganhei uma bicicleta nesse, eu acho que veio em terceiro lugar. Essa tu não me contou. Tô lembrando agora, tem um vídeo lá em casa, depois eu vou mostrar pra você, Van Clay, depois você coloca lá. Eu ganhei uma bicicleta nesse aí, né? Então, assim, foi um campeonato da Games Club. Tinha alguns campeonatinhos de Street Fighter aqui e ali também e tal, né? Eu participei de um. Não tô lembrado aonde foi esse campeonato de Street Fighter, mas igual eu falei, né? Eu tomei a maior surra ali, eu não jogava Street Fighter. Mas fui lá, né? E o pessoal achou bom demais, né? Porque na época eu tinha participado do campeonato da Ação Games e tal, e o pessoal falou, deu uma surra no campeão. Eu brincava e falava assim, gente, mas eu não sou campeão de nada, não, gente. Eu só tive a oportunidade de disputar o campeonato e ganhar, entendeu? Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, não. Com certeza ali, o pessoal ali disputou o campeonato de Street Fighter e me deu uma surra, eram melhores do que eu, entendeu? Então, assim, o fato de você ganhar um campeonato não significa que você é melhor do que todo mundo em tudo. Não, você foi o melhor naquele momento, entendeu? Naquele momento, naquele jogo você foi melhor, você teve mais chance. A vida é feita de momentos. A vida é assim, né? As oportunidades passam, a gente aproveita, né? Ou não, né? Não é? Então, eu tive esse privilégio, né, de estar na hora e no momento certo, né, desses campeonatos. Até porque na época eu tinha 15 anos, né? Logo em seguida eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, casei, tenho meus filhos, tenho família e tudo tal. O pessoal me pergunta se eu jogo. Sim, eu jogo, de vez em quando, né? Eu não tenho muito tempo para jogar. Porque, que nem eu falei, eu tenho família, eu tenho trabalho, mas de vez em quando eu consigo ligar o videogame, pegar um joguinho legal ali para jogar, né? Eu gosto de jogar. Jogo com os meus filhos. Meus filhos, por exemplo, eles amam Super Mario World. Van Clay, se você perguntar para os meus meninos, Van Clay conhece meus filhos, qual que é o
Mario que eles mais gostam, eles vão falar Super Mario World. Também, né? Amam o Super Mario World do Super Nintendo. Adoram. Então, assim, tudo isso fez parte, né? É uma pena não ter, assim, esses campeonatos, né? Como tinha antigamente. Era uma coisa muito bacana, né? Pois é. Então, olha só. Acabou que eu ganhei o campeonato da Super Game, o Márcio ganhou e o Dani também ganhou, né? Eu fiquei em primeiro, o Dani em segundo, o Márcio em terceiro, né? O Márcio perdeu pro Dani, né? Eu acho que no final o Dani é que estava escondendo as jogadas do Márcio. Mas enfim, fomos nós três ali pra Orlando, né? E foi muito legal que, assim, eu tinha 15 anos, né? Eu não conhecia Disney, eu não sabia falar inglês também e tal. E, assim, foi assim, uma coisa fantástica. E é lógico, eu cheguei lá, eu queria as lojas de videogame, eu fui lá com a ideia certa, eu vou comprar um Sega CD para trazer para o Brasil. Eu fui com essa ideia fixa, né? Porque era o videogame que tinha na época. Então você tinha o Super Nintendo, né? A propósito, eu ganhei um Super Nintendo no campeonato da Ação Games, que eu fiquei em segundo lugar. Cadê, Van Clay? Mostra lá pra gente. Também um presente que eu dei pro meu amigo Van Clay. Esse é o Super Nintendo que eu ganhei. Eu só me dei bem, galera. Que eu ganhei no campeonato da Ação Games, né? Tá aqui, Van Clay, parte da sua coleção. Tem um valor inestimável e tem uma história por trás dele, né? Então, assim, a gente foi pra lá e foi muito legal, né? E o mais interessante é que, assim, eu, o Dani e o Márcio, a gente até ficou no mesmo quarto lá, assim, nessa viagem pra Disney, né? E o Márcio, eu não sei por que cargas d'água, agora não me lembro, que a gente teve uma discussão e a gente saiu na porrada os dois lá. E saiu brigando lá no corredor, lá assim. Coisa de menino, né? 15 anos e tudo. Eu sei que a gente começou a se bater, se pegar lá assim e tal. E brigando, e foi aquela confusão e tudo. Depois a gente fez as pazes, né? Altas histórias. O Márcio, ele comprou um daqueles negócios de dar choque. Por isso. Taser. É um taser. Naquela época era proibido, né? Ele comprou, né? Na verdade, aqui no Brasil é proibido até hoje. Você sabe o que o Márcio fez com aquele taser? Fala aí. O Dani tava dormindo. Ele falou assim, vamos ver se esse negócio é forte mesmo. Pois ele pegou o taser e pum! Na perna do Dani. Caraca, e o Dani acordou assim nos gritos lá, assim, né? O Márcio é uma grande figura também. Assim, apesar de todas essas histórias, assim, na época a gente era muito amigo, né? Foi um grande amigo também e tal. Faz tempo que eu não vejo ele, a gente meio que perdeu contato, né, e tudo e tal. Mas muitas histórias para contar, né? A gente aprontou todas. Brasileiro também, né, tal. A gente entrou num brinquedinho lá na Disney, que era para criança, era um barquinho, que a excursão levou a gente lá, a gente não sabia o que era, né? Era um que tava cantando a musiquinha lá aquele lá 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 lá. O Márcio começou a gritar esse brinquedo, socorro, eu tô com medo. E não sei... Gente, mas o povo olhava pra gente e falava assim, brasileiros e tal. Então, assim, muitas histórias pra contar, né? Eu me lembro que a gente... Nossa, o Márcio um dia, ele chegou lá assim e falou assim, gente, vamos comer... No hotel que a gente ficou tinha um Pizza Hut. E ele falou assim, gente, vamos comer uma pizza? Não, mas como assim? E tal? Não, eu pago. Aí ele veio com um saco de moeda e falei, ô Márcio, que é isso, cara? Você tava pedindo moeda na rua? Que... Não, eu pago, depois eu falo. Tá, fomos comer uma pizza, aí depois ele foi contar. O que ele fez? Tinha um fliperama lá, no hotel. E o fliperama você botava moeda de 25 centos de dólar. E o Márcio foi lá jogar, botou uma moedinha, engoliu a moeda dele. O que o brasileiro faz quando o fliperama engole a ficha? Dá uma porrada. Dá porrada, né? Pois ele foi lá e deu uma porrada na máquina, e a máquina devolveu a moeda dele e outras mais. E ele descobriu que se ele desse porrada na máquina, a máquina ia soltando moeda. Gente, brasileiro é foda.
Não, eu falo, adolescente, ainda moleque, que não tem as ideias formadas, então, pior ainda, né? Gente, eu sei que todo dia ele chamava a gente pra ir lá bater na máquina, lá pra arrancar moeda pra gente comer pizza. E teve outra história também, que tinha um hotel lá que falava assim, nossa, várias histórias, na Disney. O pessoal falava assim, no flash, please. Gente, era só falar no flash. O Márcio, Dani, até eu, confesso, a gente entrava nos brinquedos lá e falava assim, no flash, assim, puff, mandava uma foto com flash. E o pessoal, brasileiro, xingava. No hotel, tinha umas cascatas, umas cachoeiras. Olha que interessante. Tava escrito em português nos Estados Unidos. Proibido pular da cachoeira. Olha, por que será que estava escrito em português, hein? Não tinha placa em inglês. Tava escrito proibido pular da cachoeira. Gente, eu me lembro que um dia, ideia do Márcio também, ele falou assim, vamos pular da cachoeira de noite. Vamos aproveitar que o guarda... Tinha um guarda que ficava rodando o hotel lá assim, e ele ficava vigiando lá assim, né? Claro, sabia, né? Tinha os moleques lá que podia pular, né? Da cachoeira, adivinha, né? O Márcio botou na cabeça que ele queria pular da cachoeira. Meu Deus. E falou, vamos lá. E é lógico, me arrastou junto, arrastou o Dani. O Zé Guilherme, não me lembro se estava no meio do rolo também, acho que estava, né? Vamos lá. Os malucos pularam da cachoeira lá. E fomos lá, pulamos, puf, de noite lá. Eu sei que a hora que a gente pulou e tava rindo na piscina, né? Do mal feito que tinha que fazer, né? Mais uma vez, dizendo, né? Adolescente, hoje eu não faria isso, pelo amor de Deus, né? Então eu sei que é errado. Os moleques pularam lá e tudo, só escutei o apito, falou, o guardinha. A gente saiu assim naquela piscina, mas assim, no gás, e saímos correndo e só escutando o apito, Aí de repente a gente passou assim, tava rodeando, e tinha tipo um ofurô, e tinha umas pessoas lá dentro, né? E a gente pegou aí, o Dani pula aqui, aí, puf, pulamos dentro do ofurô e pá. E aí ficamos lá, né? Fingindo que tava lá na piscina. Aí passou o guardinha, apitando, olhou. Do you see the Brazilians? Aí eu olhei, eu não sabia falar nada de inglês. E o Dani sabia. Eu Dani, Brazilians? Oh, just... I see some guys running and laughing. Né? Correndo e rindo. There, apontou. The Brazilians. E ele saiu correndo e apitando lá. E a gente lá, né? Né? Com o mal feito que eu tinha feito, né? Então, assim, gente, a gente aprontou todas. Igual eu contei essa história, que eu e o Márcio, não me lembro o que aconteceu, que a gente um invocou com o outro tal, e de repente a gente saiu no braço mesmo, os dois e tudo tal, né? O Márcio era baixinho, eu grandão. E esse Márcio, eu sei que ele me pegou aqui na gravata e me deu um soco na cara, rapaz, e eu grandão, peguei ele assim, eu dei uma quase de zangife nele no chão. Rapaz, e eu sei que eu peguei ele e jogava ele, batia ele na parede, ele me jogava na outra parede. E aí veio as passadeiras gritando a mexicana, estão se matando os ticos e tal, não sei o que, e a gente lá se batendo e tal. Aí eu sei que veio o Dani, veio o Zé Guilherme, separou, aí depois a gente fez as pazes e ficamos amigos de novo, né? Como se nada tivesse acontecido. Coisas normais, né? Então, tudo isso são histórias que a gente viveu também nessa viagem, né? E toda. Foi uma viagem fantástica. O teu irmão, cara? Olha, eu e meu irmão, a gente nunca foi de brigar. Pelo contrário, a gente sempre tive o prazer de conhecer a gente o sempre irmão foi do muito Luiz, unido. no aniversário do filho dele, tudo mais. Gente boa. A gente sempre foi muito unido, né? E uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu também, eu era muito próximo, e sou muito próximo ainda, né? Dos amigos do meu irmão. Os amigos do meu irmão até hoje são meus grandes amigos. Os Bala aí, ó, tô mandando um abraço aí pra vocês, tá? Então, o pessoal aí, ó, Vinícius, Gustavo, Luiz Felipe, aí, todos vocês aí, Thales, Paulo Celso, Tiagueira, todos vocês aí, grande abraço aí, viu? E qual a diferença de idade de você e teu irmão? A gente tem uma diferença de 2 anos. Né? Mas assim, a gente sempre foi muito amigo, muito unido, né? A gente sempre teve junto.
dos campeonatos, igual eu contei, né, essa história, aquele campeonato, né, que eu falei assim, que meu pai falou assim, olha, eu não vou comprar mais um videogame pra vocês, né, já tem videogame demais, né, e aí eu e meu irmão, a gente falou assim, a gente tem que ganhar esse campeonato lá da Game Mania, a gente tem que ganhar esse Super Famicom, né, pois a gente foi lá, igual eu falei, meu irmão ganhou esse campeonato, eu fiquei em segundo lugar. A gente sempre foi muito unido, a gente sempre foi muito amigo, né? Então, eu e meu irmão, a gente nunca... Acho que eu não me lembro nenhuma vez que a gente brigou. A gente nunca brigou. Pelo contrário, tem até uma história legal, ô Van Clay, que eu queria contar. Não vou falar nomes, tá? Porque, assim, não vem ao caso, né? Mas eu me lembro que uma vez lá no colégio, quando a gente era criança, tinha um valentão lá, e sempre tinha aquela história do menino que falava assim, vou te pegar depois da aula, né? E um belo dia o valentão lá implicou comigo e falou que ia me pegar depois da aula e me quebrar de porrada, né? E aí eu sei que eu falei assim, putz, grilo, e agora? E a gente tinha um cachorro, que o cachorro era um terror. Era um vira-lata. O vira-lata chama Japi. Lá no nosso setor, o Japi era um terror. Todo mundo conhecia o Japi. O carteiro, então, gente, o carteiro, ele não conseguia passar para entregar carta lá, porque o Japi ficou bravo por causa do carteiro. Porque o carteiro passava de bicicleta, o Japi ia lá querendo pegar o pé dele, o carteiro metia o pé no Japi. Pois o Japi aprendeu a desviar do pé do carteiro e mandar mordida, né? O Japi era um terror. E aí eu me lembro, Van Clay, que aí, esse dia o cara falou assim, vou te pegar de porrada depois da aula. E aí tá, né? E eu saí, né, da aula e tudo e tal. A hora que saiu, o cara tava me esperando. Ela tava me esperando pra me bater. Eu falei, puta merda, e agora? O que eu faço? Né? E tal. Olha, eu só lembro que a hora que ele veio me bater, meu irmão já tava sabendo da história, ele tinha corrido lá em casa. O colégio era perto lá de casa. E ele pegou o Japi. E eu só escutei que a hora que o valentão veio pra cima de mim, o meu irmão soltou o Japi e falou, Japi, pega! Rapaz, e esse Japi foi plá, 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 plá. Esse menino que viu o Japi saiu correndo, eu só sei que eu vi o Japi nas pernas do menino e mordendo, e chorando e gritando, chorando e gritando. Eu sei que lá no colégio, no dia seguinte, acabou a fama do valentão, porque o tal do valentão saiu correndo, chorando e gritando lá. O Japi mandou ver. Luiz, uma história viva, sessão da tarde ambulante. Só temos a agradecer. Agradeço a presença de todos vocês, galera, porque, obrigado. Como eu disse, o canal só existe por conta de vocês. Luiz, pessoal, muito obrigado. E a gente obrigado, se vê no próximo vídeo, galera. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.